Esse aqui é um Neandertal. E o seu DNA está presente em mais ou menos 5 bilhões e meio de pessoas atualmente. Isso dá até mais de 2/3 da população mundial. E isso quer dizer uma coisa. Quer dizer que Neandertais entraram em grupos de Homo sapiens. E nós e eles tivemos muitos filhos juntos. Teve muita tchaca-tchaca. Agora, como que isso foi possível com tanta frequência? Afinal, essas são duas espécies distintas, certo? A princípio, essas duas espécies não poderiam um dia se encontrar e ter descendentes férteis. Descendentes que um dia poderiam ficar mais velhos, encontrar um parceiro e juntos serem capazes de gerar outro filho. E talvez o que é mais absurdo ainda é como que foi possível tantos indivíduos de uma certa espécie terem interesse em se acasalar com outra espécie. Ah, meu Deus. E assim, tudo bem que existem aqui acolá pessoas hoje que possuem certas práticas com animais que não vamos comentar aqui. Mas acontece que isso é uma rara exceção e a raridade disso faz todo sentido biológico. Porque assim, vamos imaginar que um indivíduo estava lá passeando, ele é um indivíduo de uma certa espécie e encontrou um indivíduo de outra espécie. E depois de uma relação, eles não poderiam gerar um outro indivíduo fértil. Isso não é possível. Porém, se esse indivíduo resolve ter relações com alguém da sua mesma espécie, é bem possível que eles tenham um descendente fértil. Isso é possível. E aí, sem julgamentos, comparando esses dois casos lado a lado, a gente pode ver que esse aqui não vai ter os seus genes passados adiante, enquanto que nesse caso vai sim. Ou seja, esse comportamento entre espécies tende a desaparecer ou no mínimo ser muito raro na natureza. Essa falta de interesse em relações com outras espécies está enraizado dentro de nós. Porém, nós sabemos que houve uma grande e sistemática exceção, a de nós com Neandertais. Nesse mapa bem aqui, nós podemos ver alguns continentes e podemos marcar aqui na Europa e na Ásia mais ou menos o lugar onde os Neandertais viviam. E aqui na África é onde os Homo sapiens estavam. Porém, como você já deve ter ficado sabendo, a nossa espécie não ficou restrita somente à África. Eventualmente, nós fomos bem aos pouquinhos migrando para fora do continente. E, adivinha só, nós acabamos encontrando os Neandertais aqui no norte. E é claro que não foi um único grupo de sapiens que passou por aqui uma única vez, teve uns filhos com os Neandertais e depois saiu caminhando pelo resto do mundo. A realidade envolve mais complexidade. Na verdade, diversos grupos sapiens encontraram Neandertais muitas e muitas vezes em diferentes épocas e lugares. Algumas dessas vezes nós os encontramos, mas os ignoramos, passamos reto. Outras vezes nós podemos ter encontrado, talvez ter trocado alguma coisa numa espécie de comércio e ter seguido reto, mas em algumas outras vezes nós podemos ter feito amor com eles. Pois é, em algumas dessas vezes que nós misturamos os nossos genes com os deles, nós acabamos criando populações de sapiens que carregavam um percentual de DNA Neandertal. E nessas vezes que nós os encontramos e misturamos os nossos genes com os deles, isso acabou fazendo com que esse cubinho, essa população de sapiens, carregasse isso aqui, um DNA Neandertal. E aí essas populações com DNA Neandertal podem ter caminhado para outras partes do globo, ou quem sabe só ter ficado por aqui pela região ali perto. E em uma outra época, uma outra população pode também ter misturado genes, ter carregado o DNA Neandertal para outra região do mundo e assim por diante. Porém, nem todas essas populações com DNA Neandertal sobreviveram. Alguns desses povos sapiens com DNA Neandertal podem ter simplesmente desaparecido depois de algumas gerações e não terem sido capazes de se estabelecer. Essas populações sumiram sem deixar nenhum descendente no mundo atualmente. Isso então quer dizer que em muitos momentos diferentes o DNA Neandertal pode ter entrado na nossa espécie, mas em boa parte desses casos isso acabou não gerando nenhuma consequência genética para nossa espécie hoje. Porém, existem evidências genéticas de populações humanas que se foram, que mostram
como que a nossa mistura com os Neandertais é, na verdade, extremamente antiga. As primeiras podem ter acontecido cerca de 100 mil anos atrás, ou até antes. Porém, se a gente se ater somente ao DNA presente nas populações que sobreviveram e deixaram descendentes no mundo atual, estamos falando de acasalamentos que aconteceram entre nós e eles, que aconteceram entre cerca de 50 mil anos e meio de anos atrás e 43 mil anos e meio de anos atrás. Então, meio que esse seria o segredo para tantos acasalamentos entre nós e eles. A gente simplesmente passou muito tempo convivendo com essa galera. Foram por volta de 7 mil anos juntos. Então, a gente viveu lado a lado por 300 gerações, tendo filhos entre si. Então imagina só que cada cubinho vermelho desse representa um indivíduo que juntos formam um grupo sapiens. E esse cubinho aqui representa você. E aqui do seu lado tem um povo vizinho em que esse indivíduo aqui é esse rapaz muito bonito. E bom, o seu grupo e o grupo desse rapaz aqui vivem vizinhos há dezenas ou talvez há centenas de gerações. Eles são velhos conhecidos seus. E uma hora ou outra, alguém, tipo você, pode acabar indo para o grupo deles. E vocês dois podem se encontrar e viver juntos. Isso parece algo que iria acabar acontecendo naturalmente de um jeito ou de outro. Mas, ao mesmo tempo, existe algo de muito estranho sobre essa mistura genética. Essa coisa estranha, inclusive, está bem aqui, nas suas células, no DNA delas. E você sabia que eu posso ter uma empresa que analisa DNA há 10 anos chamada Calazans DNAs? Eu estaria há bastante tempo fazendo essa mesma coisa, mas se eu não registrei nada, alguém pode acabar registrando primeiro o meu mesmo nome e logo da minha empresa. Isso seria terrível. E aí, nesse caso, a outra pessoa vai ser dona da marca que eu usei por todos esses 10 anos. Aquela pessoa pode então me proibir de continuar fazendo o que eu faço, ou talvez até exigir que eu pague para usar a marca dela. Uau, isso é revoltante, mas é possível de acontecer se você não registrar logo a sua marca. E para evitar esse tipo de dor de cabeça, eu indico a Encore Marcas. A Encore faz para você de graça uma pesquisa para ver se a sua marca pode ser registrada, e se puder, depois você pode pagar para ela fazer o registro. O time da Encore tem anos de experiência e sabe o caminho das pedras e tem o conhecimento técnico especializado para aumentar significativamente a chance de você ter um sucesso no seu registro. Por isso, visite @Encore Marcas no Instagram ou clique aqui no meu primeiro link na descrição e diga que veio pelo Ponto em Comum, que assim você ganha automaticamente 15% de desconto. É bastante coisa. Por isso, não deixe de proteger o seu negócio indo no INPI e registrando primeiro o seu nome e logo da sua empresa. Mas calma, porque não precisa registrar o DNA das suas células. Pois é, caso não saiba, as suas células possuem 2 tipos de DNA. Temos o DNA que está aqui dentro do núcleo celular, que é onde está a grande maior parte dos seus genes responsáveis pelas suas características como indivíduo. Porém, além disso, temos DNA fora do núcleo. Esse DNA fica dentro de estruturas celulares chamadas mitocôndrias. E a maneira como o DNA do núcleo e o das mitocôndrias são passados para as próximas gerações é diferente. Porque vamos lá, aqui tem o espermatozoide do seu pai, aqui tem o óvulo da sua mãe. E aqui está o DNA no núcleo do seu pai e o DNA no núcleo da sua mãe. O DNA das mitocôndrias do seu pai e aqui está o DNA das mitocôndrias da sua mãe. E aí, quando o espermatozoide do seu pai vai lá e encontra o óvulo da sua mãe, que coisa boa de se imaginar, eles acabam se conectando. E essa conexão faz com que o núcleo do seu pai entre dentro da célula do óvulo. Porém, todo o resto é descartado. E aí o que acontece é que esses 2 núcleos se unem e formam um núcleo completo, com todo o DNA que vai dar origem a você. Essa aqui
é a sua primeira célula. Então, olha só, deu para agora perceber a diferença do destino dos dois tipos de DNA? Porque, só para deixar mais claro, perceba que quando o espermatozoide passa o núcleo, ele passa só isso, só o núcleo. E todo o resto acaba sendo descartado. Sendo que esse resto descartado inclui as mitocôndrias do seu pai que foram descartadas. Você tem somente as mitocôndrias que já estavam presentes no óvulo da sua mãe. Todas as suas mitocôndrias são da sua mãe. O seu DNA nuclear pode ser metade da sua mãe e metade do seu pai, mas o DNA fora do núcleo, o DNA nas mitocôndrias, vem inteiramente da sua mãe. Então vamos supor o seguinte, vamos dizer que temos esse grupo Neandertal e esse grupo Sapiens, e esse macho Neandertal vai até o grupo Sapiens, e esse macho Neandertal não vai deixar o seu DNA mitocondrial nesse grupo, porque ele é homem. O espermatozoide dele não passa o DNA mitocondrial para frente. Assim nós não teríamos uma marca de DNA mitocondrial Neandertal aqui nesse grupo. Porém, digamos, vamos dizer que não foi um macho que veio até o outro grupo, mas sim uma fêmea Neandertal. Essa fêmea Neandertal pode ter encontrado um macho Sapiens indo até o grupo dele. E aí, nesse caso, o DNA mitocondrial desta fêmea Neandertal iria permanecer nesse grupo Sapiens até hoje. Porém, nós não encontramos nada disso. Zero. Nenhum DNA mitocondrial Neandertal em humanos. O que é muito estranho. Afinal, se a gente herdou 0 mitocôndrias dos Neandertais, então quer dizer que aparentemente a gente só aceitava nos nossos grupos Sapiens os Neandertais machos. A gente simplesmente barrava todas as fêmeas. Ou pelo menos dá pra gente dizer que aceitava tão poucas fêmeas Neandertais nos nossos grupos Sapiens que simplesmente nenhuma delas deixou descendentes atuais. Isso é muito bizarro e parece algo nada natural de acontecer espontaneamente. Ou pelo menos é bem difícil de se imaginar um cenário que, por algum motivo, vários grupos Sapiens em diferentes lugares, em diferentes épocas, com diferentes culturas, chegaram no mesmo comportamento radical de rejeitar todas as fêmeas Neandertais. Pois é, cara, isso parece muito improvável. Tão improvável que, sei lá, parece que deve haver alguma outra explicação para essa ausência de DNA mitocondrial Neandertal em Sapiens. E nós temos até uma ideia. Essa aqui é uma linhagem que acabou divergindo em 2 ramos. Um deles deu origem aos Sapiens e o outro aos Neandertais. A nossa linhagem foi capaz de chegar bem aqui no presente. Agora, já a outra dos Neandertais não chegou até o presente. Eles já foram extintos. E o que é importante de dizer aqui é que essa divergência dos 2 ramos aconteceu por volta de 600 mil anos atrás. Sabendo disso, entenda uma certa hipótese. Uma hipótese que diz que pouco tempo depois desses 2 ramos terem divergido, houve uma certa mistura genética em que alguns sapiens foram a grupos neandertais. Sendo mais específico, algumas fêmeas da nossa linhagem, que daria a origem aos sapiens, foram até alguns grupos de neandertais. E esses 2 tiveram filhos juntos. Isso quer dizer então que o DNA mitocondrial dessas fêmeas foi então passado para alguns neandertais. E esse encontro desses 2 em grupos neandertais são muito anteriores aos 50 mil anos que falamos. Logo depois dessa divergência de 600 mil anos atrás, essas algumas poucas sapiens fêmeas foram até grupos neandertais e se acasalaram com eles por volta de 200 ou talvez até 400 mil anos atrás. Pois é, esses encontros foram tão antigos, foram tão no início da espécie dos neandertais, que acabou acontecendo algo estranho. Olha só isso aqui. Imagine que temos mitocôndrias neandertais N. Essas mitocôndrias neandertais N que você está vendo agora representam todas
as mitocôndrias dessa espécie lá no iniciozinho dela, pouco tempo depois da divergência da nossa linhagem há 600 mil anos atrás. O problema é que nessa época inicial tão crucial, houve algumas fêmeas da nossa linhagem com as mitocôndrias S da linhagem Sapiens que entraram no meio dos Neandertais. E essas mitocôndrias S acabaram se multiplicando dentro da população global de Neandertais. Tá, então logo no início da linhagem Neandertal, tinham dois tipos distintos de DNA mitocondrial. O original N e o introduzido S. E todos eles estavam lá juntos. E perceba que o grande pulo do gato é que aqui estamos falando do iniciozinho da espécie Neandertal. Ou seja, nós não temos assim tantos indivíduos. E com isso é mais fácil que alguma variante de DNA possa acabar desaparecendo em alguns poucos lugares e assim acabar sumindo completamente do mundo. Então, por alguma razão que não sabemos ao certo, tribos neandertais com DNA mitocondrial original N acabaram desaparecendo com o tempo. E depois a população global neandertal acabou se expandindo por novos territórios e crescendo em números, fazendo com que no fim se tenha uma espécie inteiramente nova, separada da nossa linhagem Sapiens, com a presença exclusiva do DNA mitocondrial S, que é extremamente parecido com o nosso. Então, em resumo, o nosso DNA mitocondrial S e o DNA mitocondrial N se separaram, eles divergiram, mas o nosso DNA acabou se intrometendo na linhagem deles e o DNA original, as mitocôndrias N, acabaram desaparecendo, sobrando apenas DNA mitocondrial S. E aí algumas fêmeas neandertais podem até ter vindo para cá depois e ter deixado uma marca aqui, sendo que é uma marca que é idêntica à que já estava lá antes, e aí a gente não consegue perceber a diferença. Isso quer dizer então que no fim das contas, os nossos grupos sapiens do passado poderiam muito bem ter aceitado tanto os neandertais machos quanto fêmeas lá para integrar o grupo. O grande problema é só porque a gente não consegue perceber geneticamente a presença das fêmeas hoje, porque uma mistura anterior acabou criando uma espécie de borrado entre a nossa linhagem e a linhagem dos neandertais. Ok, então nós podemos dizer que tivemos filhos com neandertais fêmeas e machos que vieram até os grupos sapiens. Agora, será que no grupo dos neandertais eles aceitavam os sapiens fêmeas e machos da mesma forma? Bom, as estruturas sociais dos sapiens não necessariamente eram iguais às dos neandertais, e por consequência a aceitação de indivíduos de outra espécie também poderia ser diferente em um grupo e outro. E por incrível que pareça, nós podemos visualizar isso através de uma análise genética feita em indivíduos neandertais, em que nós comparamos o DNA mitocondrial deles com o DNA do cromossomo Y dessa galera. Agora, o que é o cromossomo Y? Bom, em muitas espécies, incluindo a nossa, o DNA do núcleo celular é dividido em vários pares, porém, um deles é um pouco diferente dos outros. Esse aqui é um par de cromossomos sexuais, e esse aqui é o cromossomo sexual X, e esse aqui é o Y. É nesse parzinho de cromossomos bem aqui, em que, em termos simples, podemos dizer que é definido o sexo biológico de um indivíduo. Se um indivíduo possui um X e um Y, ele é macho. E se tiver 2X, é fêmea. Ou seja, o cromossomo Y é encontrado somente em machos. Então, olha só que interessante. O Y só é passado por machos e o DNA mitocondrial por fêmeas. Tem essa diferença aí. Tá, então vamos dizer que aqui temos uma mitocôndria, ou melhor, o DNA mitocondrial de toda uma população de Neandertal. E aqui, o cromossomo Y. O cromossomo Y de toda uma população Neandertal. E em cada um desses tipos de DNA, a gente pode ver quantas mutações existem. E aí, baseada no tamanho dessa população, é esperado que ambos os tipos de DNA tenham a mesma quantidade de mutações. E houve um estudo que checou exatamente isso. Nesse estudo bem aqui,
foram analisados os restos mortais de 13 indivíduos neandertais nas montanhas de Altai, no sul da Sibéria. E assim, só para deixar claro, a princípio, em um mesmo grupo neandertal, é esperado que a quantidade de mutações, tanto do DNA mitocondrial quanto do DNA do cromossomo Y, seja iguais. Não tem por que aqui ter mais ou menos mutações do que no outro lado. Afinal, em um dado grupo de neandertais, tanto os machos quanto as fêmeas possuem a mesma chance de ganhar uma nova mutação. Não existe uma distinção da natureza. Pois é, deveria ser assim. Mas não foi isso que esse estudo encontrou. Ele descobriu que desses 13 indivíduos neandertais, o DNA Y tinha consideravelmente menos mutações, e o mitocondrial tinha muito mais. Existe uma diferença aqui, e uma maneira da gente conseguir quantificar, de mensurar essa quantidade de mutações, é pelo tempo estimado em que elas levam para ocorrer. Maiores quantidades de mutações levam mais tempo, e menores levam menos. E se a gente assumir uma certa taxa de mutação por ano, essa quantidade encontrada aqui no Y teria levado cerca de 400 anos para se acumular. Enquanto que com essa mesma taxa de mutação, a quantidade de mutação encontrada nas mitocôndrias teria levado mais de 4.000 anos para se acumular. Existe muito mais mutações em fêmeas neandertais do que em machos. E isso é bem estranho. Mas pode ser explicado por uma coisa até bem simples. Pela migração de fêmeas. Nessa hipótese temos aqui um grupo de Neandertal, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro e outro. São vários grupos de Neandertais. E as fêmeas podem nascer aqui e depois sair desse grupo migrando para esse outro. E uma fêmea do mesmo lugar pode ir para outro e assim ainda outro, assim por diante. E é claro que esse grupo também pode receber fêmeas desse canto, desse outro, desse outro, desse outro. E cada uma delas que chega são fêmeas trazendo mutações nos seus DNAs mitocondriais, tudo se concentrando num grupo só. E dentro dessa hipótese, os machos não migram tanto assim. E já que eles nem de longe migram tanto assim, esse grupo aqui acaba não acumulando muitas mutações no cromossomo Y que os machos carregam. E aí, no fim das contas, sendo mais específico, as contas que foram feitas nessa hipótese nos mostram que essa diferença de mutações entre sexos pode ser explicada com números impressionantes. Olha só que doideira. Se essas aqui são todas as fêmeas de um grupo neandertal, saiba que pelo menos 60% delas são fêmeas que vieram de fora. Elas não nasceram nesse grupo. O que eu sei, já é um número impressionante, mas é pelo menos 60%. Pode ser que todas as fêmeas desse grupo tenham, na verdade, nascido fora dele. Uau, caramba, isso é impressionante. Os neandertais, então, são, digamos, super receptivos às fêmeas, que talvez poderiam ser da espécie deles ou não. Eles poderiam receber as fêmeas sapiens. Ou seja, nós podemos ter tido filhos com machos e fêmeas neandertais que vieram para o nosso grupo de sapiens, e nos grupos deles, nos grupos neandertais, principalmente as nossas fêmeas foram até lá ter filho com eles. Mas o que mais me impressiona é como que essas duas espécies, a nossa e a deles, foram tão parecidas naquele contexto da época. Tão parecidos que uma foi capaz de se ver na outra, de se enxergarem como iguais em um certo nível, a ponto de se reproduzirem juntas, gerando assim híbridos em cada lado. Essas duas espécies foram tão próximas entre si que seria possível dizer até que, em um certo ponto de vista, nós e eles nem chegamos a nos tornar espécies completamente distintas e separadas. Nossos DNAs apenas se distanciaram um pouco brevemente, para depois se encontrarem de novo em um só, em uma união que dura muitos milênios até hoje. E milênios
tudo bem que pode não fazer, mas já faz algumas décadas que nós humanos dominamos os reatores nucleares. Agora, para entender como que exatamente um reator nuclear gera eletricidade, basta clicar bem aqui no maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece de me seguir nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos. E tchau!